O erro do mundo. Como eu já mencionei em outros vídeos, na mitologia nórdica existem dois clãs de deuses, os Aesir, que vivem em Asgard, e os Vanir, que vivem em Vanaheim. Entre esses dois clãs já houveram muitos conflitos até que chegassem a um acordo, e após esse acordo eles compartilharam membros entre si, fazendo com que alguns dos Aesir fossem viver em Vanaheim e que Vanirs viessem até Asgard. Em uma dessas trocas, a deusa Freya, ou Freyja, recebeu um lugar entre os Asgardianos e passou a viver em meio a eles. A deusa é considerada a fundadora do amor e representa a fertilidade, a beleza e a posse de materiais preciosos. Também existe uma relação bem forte entre ela e os gatos e falcões, podendo ter penas em seu corpo e a habilidade de se transformar em um quando quiser. Seu nome significa senhora, mas ela está longe de ser recatada. A sua fama é de promíscua, sendo por vezes chamada de festeira. O conhecimento geral é de que ela já teria praticado o coito com todos os deuses e elfos, uma coisa que o deus Loki gostava de enfatizar sempre que a oportunidade surgisse. Mas deixando seu lado devasso para trás, ela tem uma representação que é ainda mais importante, e essa é a representação de uma praticante de Seidir, a forma mais organizada de magia nórdica. Se você viu o meu vídeo sobre a origem das bruxas, sabe que ela era considerada a líder de todas elas, ou seja, a Volur mais poderosa e a responsável por trazer a magia para os humanos. Com suas habilidades, ela pode manipular os desejos, a saúde e a prosperidade das pessoas. Ninguém se compara ao seu conhecimento e ao seu poder quando o assunto é magia. Nesse ponto, é bom deixar claro que existe uma associação bem comum entre ela e a deusa Frigga, a esposa de Odin. Na literatura nórdica, a gente vê que ela é filha do deus Njord, um dos principais deuses dos Vanirs, e a mãe dela costuma ser desconhecida, mas pode ser a deusa Nerthus. O pai e o irmão, o deus Frey, também foram enviados para Asgard. O marido de Freya costuma receber o nome de Odir, que costuma ser identificado a Odin, fazendo com que em vários casos as duas deusas pudessem ser incorporadas, assumindo uma única face. Isso fica evidente pois as duas têm uma habilidade em comum, que é uma habilidade muito importante. Ambas podem ver o futuro. Os nórdicos acreditavam que aqueles que tinham conhecimento do futuro eram capazes de tecer as suas teias da forma como quisessem, ou seja, podiam alterar o resultado de uma guerra, por exemplo. Isso é algo que foi herdado das tribos germânicas, que viveram entre os anos de 400 e 800 d.C., ou seja, exatamente antes da Era Viking. Entre eles ainda não existia o conceito de volva, ou seja, de bruxa, mas existia o costume de que a esposa do rei, ou líder da tribo, tinha a habilidade de ver o futuro, e com isso ela aconselhava o que devia ser feito. Essa posição recebia o nome de Veleda. Ela também tinha a capacidade de criar bebidas e fazer banquetes que aumentavam o poder dos exércitos. Essa tradição antecedeu a crença nas Volva, e com isso podemos fazer um paralelo entre as deusas Frigga e Freya, porque Odin, no caso, seria o líder da tribo dos Aesir. Só que os vikings não tinham mais esse lance de viver em grupos ou tribos, feitas só para a guerra. E aí essa ideia meio que acabou caindo por terra, e as Volva se tornaram o que a gente abordou no vídeo sobre as bruxas. Não me entendam mal, elas continuaram sendo muito respeitadas. Mas a importância de Freya era tanta que ela tinha um reino separado e comandado só por ela. Ele era chamado de Folkvang, o campo das pessoas, ou campo dos exércitos, e vários dos mortos em combate iriam para lá. Mas como assim, errado? Os mortos em combate não vão para Valhalla? Também, meu caro amigo, a gente não sabe exatamente como era feita essa divisão, mas é dito que ela ficava com uma porção bem grande das pessoas que morriam no campo de batalha. Nesse reino dela existia um salão conhecido como Sessrumnir, o Salão dos Muitos Assentos. Com relação a esse salão e o que as pessoas faziam lá, não existem descrições. No máximo a gente encontra coisas bem genéricas, como beber e beber mais ainda até a chegada do Ragnarok. Pois bem, como o cristianismo passou a ficar bem popular entre esses povos, a crença na deusa acabou sendo perdida. É dito que no fim do seu culto, a forma como ela era vista começou a se dividir, dando origem a duas deusas diferentes. Mas independente disso, a crença nela saiu do coração dos humanos.
só que felizmente sobreviveu por meio dos registros feitos posteriormente. E esse é o legado de uma deusa. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar: eu sou o errado e esse é o erro do mundo. Adeus.